Olá, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Vamos aqui então para a nossa quarta aula, né? Dessa vez somente do tipo assíncrona, né? Conforme foi combinado com vocês, que eu ia gravar a aula, não poderia ser ao vivo hoje, né? Então está sendo gravada para vocês assistirem aí. Pessoal, nas aulas passadas, eu recapitulando aqui para que vocês se localizem aí, né? Nós vimos aí na aula passada, nós falamos aí da empresa, né, do conceito de empresa. Deixei bem claro para vocês, relembro aí e bato nisso repetidas vezes, que empresa não é um conjunto de bens, né? Empresa não é uma coisa palpável, não é algo material, tangível. Por que não? Porque empresa, pessoal, é uma atividade. Se é uma atividade, é algo abstrato, não é isso? Agora, é óbvio que dentro dessa atividade que é abstrata, ela tem efeitos concretos e ela utiliza bens que são alguns concretos e outros são materiais e imateriais, né? Por exemplo, o imóvel, os automóveis, os equipamentos são materiais. O nome empresarial, a marca, a clientela, a carteira de clientes, né? Os créditos que tem a receber são bens imateriais, marcas, patentes, certo? Mas a empresa, a atividade é a atividade, então é abstrato, certo? Aí falamos aí que todas as empresas precisam ser registradas, que não existe empresa sem registro, por menor que ela seja, né? Se ela não for registrada, ela será irregular e poderá sofrer sanções. Então, toda empresa precisa ser registrada. Nós falamos que esse registro é feito nas juntas comerciais, como regra, né? E falamos aí do exercício da atividade empresarial sendo feito muitas vezes por pessoas naturais e não por pessoas jurídicas. Aí expliquei para vocês na aula passada, quem não assistiu ou quem não entender agora, volta lá na aula 3 que vai entender. Falamos aí que há casos em que a empresa, embora tenha CNPJ, porque todas têm, não constituem pessoa jurídica. Como é que isso acontece? Acontece quando ela é exercida por empresário individual de responsabilidade ilimitada. Nesse caso aí, ele recebe um CNPJ só para efeitos de identificação junto aos órgãos públicos e especialmente para efeitos tributários. Mas não é pessoa jurídica, não tem personalidade jurídica. Significa dizer o quê? Que não há separação efetiva entre o patrimônio pessoal e o patrimônio da empresa. Por isso se diz que é ilimitada, não existe o limite. E há outros casos em que a empresa individual ela é pessoa jurídica de verdade. Tem a separação, é o caso da Ireli, certo? E aí nós estamos agora entrando no assunto, no ponto novo de hoje, que são as sociedades empresariais. Está aí na apostila de vocês, esse item 2.2, sociedade empresária. Pessoal, o que é uma sociedade? Sociedade empresária ou empresarial? A mesma coisa. O que é uma sociedade? Todo mundo sabe que a sociedade é a união de duas ou mais pessoas para a obtenção de um fim específico, não é isso? Se ela for registrada, ela é formal, se ela for sem registro, ela é informal. Ela existe de fato, mas não existe de direito. E o que é a sociedade especificamente empresarial? É aquela composta por duas ou mais pessoas, justamente para o exercício da atividade empresarial. E o que é a atividade empresarial? É a atividade de produção e circulação de riquezas feita de forma organizada, registrada, profissional e com fins lucrativos.
Isso é um conceito que eu dei agora de cabeça, mas que vocês vão encontrar inúmeros aí nos livros, na internet. Né? É um conceito bastante amplo, certo? No Código Civil, diz aí, ó, artigo 981, considera-se contrato de sociedade. No caso, para nós, o que interessa é a sociedade empresarial. O professor quer dizer que tem que sociedade que não é empresarial? Tem, pessoal. Tem a sociedade simples, que nós vamos falar um pouco mais sobre elas ainda, mas não vamos adentrar muito, porque a sociedade simples ela não é empresarial. E o nosso conteúdo é voltado para a empresa, né? Mas nós vamos falar ainda sobre ela. Ela não, a sociedade simples, ela tem esse nome, mas não é porque ela é mais simples, não. Ela é menos complicada, não é por isso. Foi dado esse nome, mas ela não tem significado de ser mais simples, não. Nem tem nada a ver com o simples nacional, né? E nem quer dizer que é pequena, nem quer dizer que tem poucos sócios, nem quer dizer que não tem fins lucrativos. Sociedade simples é o nome que foi dado a ela, mas ela não é simples, não. Ela é basicamente uma sociedade empresarial, muda pouca coisa, mas depois a gente fala sobre ela, certo? Então, o contrato de sociedade aí, segundo o Código Civil, aquele mediante o qual as pessoas reciprocamente se obrigam a contribuir com bens e ou, aí tá só ou, mas pode ser e ou, porque pode ser só bens, pode ser só serviços, ou pode ser os dois juntos, né? Para o exercício de atividade econômica, falo para vocês novamente que atividade econômica significa o que aqui nesse contexto? Significa com fins lucrativos. E a partir dessa atividade econômica, as pessoas que se associaram vão fazer o quê? Partilhar entre si os resultados. Quais são os possíveis resultados do exercício de uma atividade econômica? Lucro ou prejuízo, não é isso? Dificilmente vai empatar, ficar no 0 a 0, mas é possível, né? Geralmente você vai ter lucro ou prejuízo, certo? Então, como eu falei, ó, tá grifado aí, nem toda sociedade é empresária, né? Temos aqui, falei, ó, tá escrito aí na apostila de vocês, da sociedade simples. Isso aí a gente fala de novo um pouco mais à frente, certo? Ok. Espero que esteja saindo direitinho aí na, na gravação, a apostila. Mas, se não sair direito, vocês têm a apostila em mãos, né? É só abrir depois aí no computador ou no celular e dá para acompanhar. Pessoal, qualquer pessoa pode ser empresária? Não exatamente toda pessoa, porque há requisitos, né? Então, se você não satisfizer os requisitos legais, você não poderá ser empresário. Esses requisitos são objetivos, ou seja, você só não é empresário porque não os satisfez. Se você se organizar e se submeter à lei satisfazendo os requisitos, então você vai poder ser empresário, certo? Quais são os requisitos para ser empresário? Olha aí o artigo 972 do Código Civil. Podem exercer atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Portanto, pessoal, são duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que ter a capacidade civil plena e você não pode ter nenhuma proibição legal. Se você não tiver proibição legal, mas não tiver capacidade civil plena, não vai dar certo. Se você tiver capacidade civil plena, mas tiver alguma proibição legal quanto à sua pessoa, pela sua situação, aí também não vai poder. Então você tem que ter as duas coisas ao mesmo tempo. E o que é a tal da capacidade civil plena? Capacidade civil plena, pessoal, é a possibilidade que a pessoa tem de exercer as atividades do dia a dia, exercer os seus direitos e obrigações por conta própria, né? Sem necessidade de ser substituído por ninguém e nem ser auxiliado por ninguém. Resumindo, é você poder fazer as suas atividades normais do dia a dia, porque você não tem nenhum tipo de incapacidade pessoal, certo?
Então, tem aí na apostila a pergunta e essa resposta aí, essas respostas aí também por escrito, certo? Só que vocês sabem que, naturalmente, nem todo mundo tem a capacidade civil plena, porque algumas pessoas têm dificuldades pessoais de natureza psíquica. Você tem, por exemplo, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado. E aí, então, você talvez não possa exercer a atividade empresarial, certo? Quem são, ou então outro exemplo que tem aí na apostila, você tem pouca idade, aí não é problema é problema de idade, né? O limite de mínimo de idade, que teoricamente quem está abaixo daquela idade mínima também não teria o desenvolvimento mental completo ainda, né? Apesar de que isso aí é questionável, né? Mas está assim na lei. Então, por exemplo, você tem 16 anos de idade, você tem 15 anos, 14, 13, você teoricamente não pode exercer uma atividade empresarial. Legalmente não, certo? Por questões de idade que a lei limita. Vamos falar melhor ainda sobre isso aí. Pessoal, é mais fácil a lei dizer todas as pessoas, uma a uma, que não podem exercer a atividade empresarial, ou é mais fácil a lei dizer aquelas que não podem exercer? É mais fácil dizer quem pode ou quem não pode? Como o número de pessoas que podem exercer é muito maior do que o de pessoas que não podem, então a lei preferiu, o legislador preferiu ir pelo caminho de dizer quem não pode exercer atividade empresarial. Se você não tiver dentro dessas impossibilidades, é porque você pode. Então, falando da capacidade civil, você tem que ter a capacidade civil plena, não é isso? Aí o que o Código Civil diz? Aí já não é direito empresarial, aí já é direito civil. Para vocês verem como essa separação entre os direitos, ela é uma tentativa. Na prática, tudo é muito interligado, né? Segundo o Código Civil, existem as pessoas que são absolutamente incapazes de exercer as atividades do dia a dia, existem aquelas que são relativamente incapazes. Olha aí na apostila de vocês, de acordo com o Código Civil, quem é que é absolutamente incapaz. O que significa dizer que é absolutamente incapaz? Significa dizer que a pessoa não tem capacidade nenhuma para exercer a atividade empresarial, certo? Estou recebendo aqui uma ligação no meio da aula, vai ter que ficar por lá. Não vou encerrar essa aula aqui, não. Se vocês estiverem ouvindo aí o barulho, daqui a pouco acho que a pessoa desiste aí de ligar. Então, pessoal, os absolutamente incapazes, aqueles que não têm capacidade civil nenhuma, eles estão listados no artigo 3º do Código Civil. Quem são aí os absolutamente incapazes, que não têm capacidade civil nenhuma? São somente as pessoas que têm menos de 16 anos. Se você já tiver 16 anos, você não é absolutamente incapaz pela idade, não. Você é relativamente incapaz. Nós vamos ver a diferença ainda, tá? Então, se eu tenho 15 anos e 11 meses de idade, eu sou absolutamente incapaz. Posso exercer atividade empresarial? Não, de forma nenhuma. É absolutamente incapaz. Quem é absolutamente incapaz, como é que exerce direitos e obrigações? Aí é o responsável por ele que vai agir no lugar dele, em substituição a ele. Quem são os responsáveis, de maneira geral, pelos menores? Quem são? Os pais, né? Na ausência dos pais, haverá outras pessoas que assumiram o lugar dos pais, certo? Então, quem tem menos de 16 anos, pessoal, não pode, em hipótese nenhuma, exercer atividade empresarial por conta própria, certo? Os relativamente incapazes, quem são? Aí tem aí várias categorias que nós vamos ver. Relativamente incapazes são aqueles que
não estão no meio do caminho. Nem têm a capacidade civil plena para se exercer os seus direitos e obrigações por conta própria e nem são absolutamente incapazes. Eles estão no meio do caminho. Eles podem exercer algumas atividades do dia a dia, desde que acompanhados por um assistente. Se for uma pessoa relativamente incapaz pela idade, por exemplo, tem 16 anos, mas não tem 18 ainda. Quem são os assistentes naturais de uma pessoa que tem, por exemplo, 17 anos de idade? Os pais também, né? Se não tiver os pais, vai ter outra pessoa. Irmão, avô, tio, primo. Então, sempre vai ter alguém que vai ajudá-lo, né? Então, quem são os relativamente incapazes? Ó, os maiores de 16 e menores de 18. Pessoal, maiores de 16 inclui aqui quem tem 16, tá? E menores de 18 significa dizer que você pode ter 17 anos e faltar um dia para completar 18, mas não tem 18, então você é relativamente incapaz. Os ébrios habituais são os papudim, né? Nós vamos falar sobre isso. E os viciados em tóxico. Também a galera que exagera pode ser considerada relativamente incapaz, né? Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, por exemplo, quem está em coma no hospital, os pródigos são aquelas pessoas que pegam todo o patrimônio que tem e destroem, se desfazem desse patrimônio. É a pessoa que, por exemplo, tudo que tem, ela está gastando com viagem, com futilidades, com compras, com restaurantes e outras coisas mais. Está destruindo o patrimônio que é dela, mas é da família também, né? Pode ser considerado relativamente incapaz. Esses, esses aqui, pessoal, os maiores de 16 e menores de 18, isso aqui você se prova só pela simples documentação. Aí você já sabe, pela documentação, qual é a idade, se você é absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. Todos esses outros aqui, pessoal, quem diz se você é relativamente incapaz por ser ébrio, ou ser viciado em droga, ou ter uma causa transitória, como por exemplo, coma que lhe impede, ou ser pródigo em alto grau, aí isso aqui quem é que diz? É o Poder Judiciário. Aqui tem que ter uma ação judicial para que uma sentença do juiz diga que a pessoa é relativamente incapaz porque bebe demais, porque usa droga, ou porque está em coma, ou porque é pródigo. Então não é só chegar e dizer, é relativamente incapaz porque bebe demais. Não, tem um processo, tem um procedimento, e no final tem uma sentença judicial, certo? Não é uma coisa simples e imediata. E quem diz é o Poder Judiciário, ok? Então, o pródigo, é até interessante falar que se você tem alguém, um seu pai, por exemplo, na sua família, ele acha que ele já está numa idade que ele agora tem que curtir tudo que ele acumulou. E ele começa a vender tudo e gastar com coisas que vão deixar a família depois que ele morrer sem nada. Você, filho dele, tem interesse direto na herança, né? Tem que ficar olhando ele gastar tudo sem poder fazer nada? Não. Você pode entrar com um processo de interdição para que o juiz declare que ele é pródigo, aí ele fica proibido de vender os bens dele que são da família. Estou trazendo isso aí apenas como um exemplo, né? Uma curiosidade, porque nas aulas as pessoas sempre perguntam, né? Essa aula de hoje ela é assíncrona, mas eu estou imaginando que alguém fique com essa curiosidade. Onde é que você estuda isso, pessoal? Quem tiver curiosidade. Porque muitas vezes as pessoas estão no curso de contábeis, de administração, qualquer outro curso. E quando começa a ver matéria de direito, gosta mais do direito e quer sair do curso para ir fazer direito. E vice-versa. Tem gente que quando começa a ver direito,
pega abuso de direito e não quer ver direito nunca mais na vida. Isso aí depende do gosto de cada um. Caso vocês gostem desse tipo de curiosidade, desse tipo de interesse, nossa, que legal, quer dizer que você pode interditar uma pessoa, um pai, um irmão, para que ele não gaste tudo, não jogue tudo, pode. Isso aí é direito civil, não é direito empresarial, certo? Dando essa informação aí porque eu acho interessante. Então, o pródigo, vocês sabem aí já o que é. E aí, pessoal, qual é a diferença de quem é absolutamente incapaz para quem é relativamente incapaz? O absolutamente incapaz, ele não pode fazer nenhum bem, exercer os seus direitos e obrigações por conta própria. Alguém tem que fazer por ele. Então, ele tem o quê? Ó, tá grifado aí, um representante. O pai, por exemplo, faz tudo pelo filho, que tiver no sentido de uma formalização, né? Que tenha algo que exija uma formalização maior. Coisas que não tem formalização nenhuma, logicamente o menor pode fazer. Você não é o menor, por exemplo, ele pode ir no supermercado e comprar um picolé. Com 10 anos de idade, não vai precisar chamar o pai dele para ir lá comprar um picolé. Por quê? Porque isso é uma atividade informal de menor potencial de prejuízo para o próprio menor, para a sociedade. Então, foge a essa regra. Essas pequenas coisas, elas fogem. Mas se uma criança quiser comprar um carro, ela pode? Não. Se o pai quiser dar o carro a ela, embora ela não possa dirigir, o pai tem que comprar pela criança, né? A criança não pode comprar. E se a pessoa for relativamente incapaz? Ela pode exercer atividade empresarial? Pode, mas ela vai ter que ter um assistente. É uma pessoa que vai fazer tudo junto com ela e não por ela, não representando ela, não representando-a. No lugar de assinar por ela num documento, vai assinar junto com ela, os dois vão assinar. Então você está no meio do caminho, nem faz sozinho e nem fica proibido 100% de fazer. Faz desde que tenha assinatura, ou seja, o consentimento do assistente. É isso, pessoal? Então ficou no meio do caminho. O relativamente incapaz pode exercer atividade empresarial? Pode, desde que ele tenha um assistente que vá assinar tudo com ele. Quer dizer, é complicado, né? Mas pode. Certo? Aquisição da capacidade civil, pessoal, que é a capacidade civil de fato ou de exercício, ou seja, de fazer as coisas por conta própria. Quando é que o absolutamente incapaz adquire a capacidade civil plena? Quando é que o relativamente incapaz deixa de ser relativamente incapaz e passa a ser plenamente capaz? Isso acontece quando as limitações pessoais que essa pessoa tinha, quando elas desaparecem, né? Quando elas desaparecem, o motivo que tirava a capacidade civil da pessoa desapareceu, então ela passa a ter a capacidade civil plena, né? Então, pode ser com o desaparecimento da causa, e em alguns casos pode ser pela emancipação. Emancipação é a antecipação da maioridade civil para quem já tem 16 anos completo, mas não tem 18, certo? Então, o que é a emancipação do menor? Tá a resposta por escrita aí na apostila de vocês, é isso que eu falei. A pessoa tem 16 anos completos e não tem 18 ainda. Ela é absolutamente incapaz ou é relativamente incapaz pela idade, supondo que não tenha nenhum outro problema, tá? Ela é relativamente incapaz. Se ela tem menos de 16 anos, ela é absolutamente incapaz. Se ela, falando só da idade, tá? Se ela tem 18 anos já completos, ela é o quê? Plenamente capaz. Se você tem 16 completo e não tem 18, é relativamente incapaz. Se quer exercer atividade empresarial, pode? Pode, tendo um assistente. Se não quer ter a dificuldade de precisar assinar tudo com assistente, tem uma solução? Tem.
especificamente para quem tem 16 anos e não tem 18 ainda, existe a possibilidade da emancipação. O que é a emancipação? É a antecipação da maioridade civil. Você, embora tendo 16 e não tendo 18, você passa a ser considerado maior de idade para algumas atividades, não todas. Por exemplo, para dirigir, não existe emancipação. Você vai continuar só podendo dirigir aos 18, tá certo? Então, a emancipação ocorre aí de algumas formas. Essa primeira aqui você pode chamar de emancipação por ter completado os 18 anos, ou você pode dizer que nem é emancipação, né? Enfim, completou 18 anos, está emancipado só pela idade. Mas outra possibilidade de emancipação, pessoal, ó, pelo casamento. Tem 16 anos e não tem 18, pode casar? Pode. Como? Com a autorização dos responsáveis. Aí pode casar, certo? Se você receber autorização para casar, você está emancipado. Se você já é casado, já pode abrir uma empresa no seu próprio nome sem precisar da ajuda de ninguém, porque você foi emancipado pelo casamento, certo? É uma possibilidade. Pelo exercício de emprego público efetivo. Isso aí, embora esteja ainda na lei, por isso que eu coloquei aí, não é possível, porque qual é um dos requisitos fundamentais para você ser servidor público hoje? Ter pelo menos 18 anos. Então, isso daí ficou tacitamente revogado. Pela colação de grau em curso superior antes dos 18. Ó, pessoal, não é entrar na universidade antes dos 18, é se formar antes de 18. Se você se formou em nível superior antes de 18, o seu diploma prova que você é emancipado. Aí você já pode abrir uma empresa por conta própria, porque você foi emancipado pela colação de grau em nível superior antes dos 18 anos, certo? Então tá aí outra possibilidade. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou empresarial que lhe dê renda suficiente para se sustentar. Termina ficando isso aqui na mesma questão da autorização dos pais. Você só pode exercer se tiver autorização do pai. Aí, se o pai autorizou a abrir a empresa, automaticamente ele emancipou também. Então, termina esse número 5, ó, ficando aqui dentro do número 6, que é justamente a concessão do pai ou da mãe, isso se for de acordo os dois, e se não houver acordo, aí pode haver uma ação judicial, e o juiz, então, pode substituir os pais, porque eles não concordaram, eles não querem, ou não tem mais os pais, aí o juiz pode também emancipar. Professor, quer dizer que se eu tenho 17 anos, eu posso ser emancipado pelos meus pais? Aí eu passo a ser maior do ponto de vista civil? Exatamente. Vai o seu pai e a sua mãe com você, que tem 17 anos, tem menos de 18 e tem mais de 16. Vão ao cartório, lá no cartório, os dois pais e o menor fazem uma escritura pública, pagam a taxa, e com aquela escritura pública de emancipação, o menor, que não tem 18 anos, passa a ser emancipado e pode constituir uma empresa no próprio nome, sem precisar mais da autorização nem dos pais, nem de ninguém, certo? Então, isso aí é possível. Se tiver algum menor aí ouvindo isso e quiser fazer isso, pode ir ao cartório que dá certo. Você antecipa a maioridade civil. Como eu falei, não serve para tudo, né? Por exemplo, o direito penal você continua sendo menor. Para o direito de dirigir, para o Código de Trânsito Brasileiro, você continua sendo menor. E para várias outras situações isso aí não funciona. Mas para a constituição de empresa, isso funciona sim, certo? Falamos aí da capacidade civil, certo? Falamos
incapazes, sendo eles absolutamente incapazes ou relativamente incapazes. Quais são os requisitos para ser empresário no Brasil? Ter a capacidade civil plena, né? Se ela não for plena, é possível desde que você tenha um assistente. E qual é o outro requisito? Que você não tenha impedimento legal. Aí vamos falar desses impedimentos legais. Supondo que você ou já foi emancipado, portanto, supondo que você tenha a capacidade civil plena, ou porque não tem impedimento nenhum, ou já foi emancipado, ou já completou 18 anos e não tem nenhum outro impedimento. Aí resta ver se você não tem, além de ser desimpedido, de ter a capacidade civil plena, se você não tem nenhuma proibição a mais, nenhuma proibição extra, certo? Tem a capacidade civil, mas também não pode ter proibição. Quais são os impedidos de exercer atividade empresarial? Pessoal, preste atenção que aqui é como empresário individual, certo? Ou controlador de sociedade. Professor, quer dizer que sócio, então, minoritário pode? Pode. Você não pode ser sócio majoritário e nem pode ser empresário individual, porque se você for empresário individual, você é o próprio, entre aspas, sócio majoritário, né? Então, todos esses exemplos que tem aí, ou a maioria deles, se referem a ser empresário individual ou titular, aliás, sócio majoritário. Sócio minoritário pode. Então vejam aí, ó, não podem ser administradores. E bem claro, né? Administrador. Você pode ser, então, sócio não administrador. Além das pessoas impedidas por outras leis especiais, os condenados por pena. Então, quem já sofreu, no âmbito penal, uma penalidade voltada aí, mesmo que temporário, ó, a acessos a cargos públicos ou por crime falimentar ou prevaricação, aí vocês dão uma olhada o que é, concussão, peculato, ou economia contra a economia popular, contra o sistema financeiro. Isso aqui tudo são crimes, é direito penal. Quem tiver curiosidade de saber o que é cada um desses crimes, é só dar uma pesquisada rápida que encontra. Quem tem essas condenações aí, pessoal, não pode ser sócio administrador. Pode ser sócio não administrador? Pode. Não pode ser sócio administrador. Outros aqui, ó, agentes políticos, deputados federais, estaduais, senadores, vereadores não podem ser proprietários, ou seja, titulares de empresas individuais, nem controladores ou diretores de sociedades que contratem com o poder público. Professor, e se ele for sócio minoritário, pode? Pode. Se ele for titular de empresa individual, mas não for, aliás, se ele for sócio minoritário, tem problema? Não. Se ele for empresário individual ou sócio majoritário, mas não contratar com o poder público, também não tem problema. Aqui é tudo junto, pessoal. É proprietário, controlador, diretor e ainda contratar com o poder público. Isso aqui não pode. Certo? Servidores públicos federais, estaduais e municipais não podem ser controladores ou empresários individuais. Pode ser sócio de minoritário de sociedade empresarial? Pode. Promotores, juízes, são servidores públicos também. Não podem ser controladores e nem empresários individuais. A mesma pergunta, pode ser empresário sócio de empresa, sócio minoritário? Pode. Não pode ser o quê? Controlador, nem empresário individual, tá? Promotor de justiça, juiz, já falei, né? Militares, Forças Armadas das Forças Armadas e Polícias Militares, também não pode. Ah, professor, tem um amigo policial que ele é dono do mercadinho. Pessoal, pode ir atrás que o mercadinho não é no nome dele. O mercadinho pode ser dele, mas é no nome da esposa, do filho, do irmão, do amigo. Ele próprio não pode ser titular, certo?
Leiloeiro não pode ser empresário individual, nem diretor, nem controlador. Isso aqui está dentro desse decreto, tá? O médico não pode ser parte nem como sócio minoritário, quando ele exerce a atividade clínica dele, de empresa que explora a indústria farmacêutica, né? Por que não, pessoal? Isso aí está nesse decreto de 20.931 de 1932. Por que não? Porque se o médico exercer a sua atividade de médico e ainda for dono de farmácia ou do indústria do ramo farmacêutico, mesmo que seja só um sócio minoritário, não pode. Por quê? Porque senão ele vai passar, corre o risco, né, dele passar, ele fecha o ciclo, né? Ele atende, ele receita e ele manda comprar na própria farmácia dele. Aí então pode tirar a imparcialidade do médico. Então o legislador viu que isso acontecia, o médico atendia a pessoa, passava, prescrevia o medicamento e dizia: compre aqui na minha farmácia, aqui do lado. Só pode comprar na minha farmácia. Ou na farmácia tal. Aí ia descobrir por que ele mandava só naquela farmácia, porque ele era o dono ou sócio. Aí então o legislador proibiu, certo? Ok? Pessoal, por hoje eu vou encerrar aqui. Na próxima aula nós viremos aqui para o empresário casado, certo? A gente vem para cá. A aula mais curta mesmo, para não ficar muito cansativa e também porque ela é assíncrona, né? Ok? Então, um abraço para vocês e nos encontraremos em breve. Até mais.